Olá, piscianos. Vamos ver como é que vai ser o seu final de semana? Hoje é dia 7 de novembro, sexta-feira. Vamos tirar para o dia 7, 8 e 9 de novembro, para a gente ter uma noção aí de como é que vai ser o final de semana, precisa se preparar, o que pode acontecer, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então pode ser que ressoe com você, pode ser que não ressoe, tudo bem, é normal. A gente está falando com muita gente. Se ressoar, por favor, comente para eu saber, que eu vou gostar de saber. Se não ressoar, não tem problema. Você pode me chamar para uma tiragem individual para saber da sua energia, da sua situação, do seu momento. Vou deixar o meu contato na descrição, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, que o canal tá precisando de um empurrãozinho. Ele é pequeno ainda, tá no começo, tá? Tô gravando vídeos aqui adoidado para vocês. Vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto para que através dessas cartas eu veja as respostas que eu busco, encontre as mensagens que procuro, sem que meus pensamentos, sentimentos, medos, desejos interfiram na minha tiragem ou na minha leitura, para que os piscianos recebam a mensagem mais clara, direta e limpa possível, tá? Vamos primeiro tirar uma energia do fim de semana para saber como é que vai ser. Vamos lá. Luto. Aceite a perda. Gente, olha, não sei o que vocês estão passando aí, o que já aconteceu, mas vocês vão ter que aceitar o que aconteceu, tá? Muitas vezes a gente fica lutando e o sofrimento vem muito da nossa não aceitação, né? A gente fica na negação daquilo, a gente quer saber explicações de por que que aquilo aconteceu, os porquês, né? Buscar os porquês de uma situação que feriu a gente ou que trouxe tristeza pra gente é uma das piores coisas que a gente pode fazer, tá? É isso que prende a gente na situação, no sofrimento, no luto, tá bom? A melhor coisa é aceitar as coisas como são, aceitar as escolhas das pessoas, aceitar as vontades de Deus, né? A gente tem que aceitar, porque lutar contra isso é pedir para sofrer, tá? Então a sua energia do final de semana é aceite as coisas como são, aceite as perdas que acontecem, tá? O que não tá no teu controle é isso, você não tem o que fazer a não ser aceitar, tá bom? Então vamos pedir uma energia aqui, uma história para o tarô agora. Eu vou fazer assim, eu vou primeiro pedir para profissional financeiro e depois para amor, tá? Tudo bem, é fim de semana, eu sei, vocês vão falar, pô, falar de trabalho no fim de semana, mas às vezes acontecem movimentações importantes na nossa vida financeira e profissional no fim de semana, tá? Às vezes a gente recebe notícias, fofocas, às vezes a gente recebe propostas, conhece, faz network, conhece alguém, né, que pode ajudar a gente. Então é sempre bom a gente ver essa energia também, tá? Então vamos pedir cartas aqui. Eu vou tirar 9 cartas, são 3 fileiras de 3 cartas, vou fazer isso pro amor também, pro tarot contar uma história pra gente, tá bom? Então vamos lá, vida financeira dos piscianos no final de semana, vida profissional. Me conta, tarô. Ó, 3 de paus. Depois eu mostro direitinho pra vocês cada carta, tá bom? 10 de paus, 6 de espadas, 9 de copas, pajem de ouros, pajem de paus, 2 de ouros, sol e diabo. Vamos ver aqui. Pera aí, gente. Tive que dar uma pausa aqui. Estavam me chamando. Mas eu tirei as cartas, tá? Da vida financeira dos piscianos. Vamos ler agora, para a gente entender direitinho o que está acontecendo, o que pode acontecer no final de semana do pisciano aí, falando de trabalho, tá? A gente abre a leitura com 3 de paus, né? Que é uma carta de expandir, é uma carta de planejar o próximo passo, não exatamente planejar, mas se preparar para dar o próximo passo em algo, tá? Em algum projeto, em algum trabalho, alguma coisa, tá? Mas a gente está vendo que isso está trazendo um certo peso, tá? Eu não vou falar que é um medo, porque não tem cartas de medo aqui, mas talvez você, sabendo desse próximo passo que você está pensando em dar, isso, você já sabe que isso vai te sobrecarregar de trabalho, por exemplo, tá? De repente, assumir uma responsabilidade nova ou mais de uma responsabilidade nova que vai te fazer se sobrecarregar, tá? O que o tarot tá mostrando aqui? Que você vai, o que tudo indica, acho que você não vai expandir nesse sentido, tá? Porque o tarot tá mostrando aqui o 6 de espadas, você se afastando de uma situação conturbada para ir em direção a uma situação mais tranquila. Então,
Qual é a outra possibilidade aqui? Que você está passando por uma situação já de sobrecarga e você está olhando ali o que você pode fazer, o que você pode, qual o passo que você pode dar para você sair dessa situação, para você se afastar de uma situação que está te trazendo turbulência, tá? Como que você faz para sair, fazer essa transição de sair de uma situação de muita sobrecarga para uma situação mais tranquila, tá? Que é o que mostra o 6 de espadas. Então pode ser que você esteja justamente pensando neste passo, tá? Porque você pode estar neste momento no seu trabalho. Eu acho que esse é o que faz mais sentido aqui, tá bom? O que a gente vê? Você fazendo esse movimento de tirar esse peso das suas costas, você realmente conseguindo planejar ali, projetar o seu próximo passo para tirar esse peso das costas, você vai conseguir ficar melhor, né? Se ficar emocionalmente mais satisfeito, tá? Essa carta fala de satisfação emocional, né? É a carta do desejo realizado. Talvez você fazendo esse movimento você tire uma série de pesos e responsabilidades das suas costas, você se sinta melhor e você sinta mais espaço, mais possibilidade de repente começar um projeto novo. A gente tem aqui, ó, 2 páginas que falam de novidade, que falam de início, um início empolgado, um início de algo concreto, né, que pode te trazer essa satisfação emocional que você está buscando, né? Então, talvez esse passo que você está querendo dar aqui, que vai tirar esse peso das suas costas, vai te afastar, né, de problemas, de responsabilidades que você não está querendo agora, para te dar esse espaço para você investir em algo novo, começar algo novo. Né? Algo que realmente você quer fazer, algo que te empolga, né? O Página de Paus, e começar algo realmente de forma concreta, né? Investir em algo que você realmente vai se sentir realizado emocionalmente, algo que você gostaria de trabalhar, tá? Então pode ser que nesse final de semana você esteja nesse momento aqui, ó, pensando o que fazer. Pode ser que nesse final de semana você já fez esse passo e já está se afastando disso e começando então a investir em algo novo, né? Ou tendo a ideia, começando a fazer os primeiros movimentos ali do que você vai fazer, de como você vai se organizar para começar algo novo, um projeto novo, né? A gente vê aqui que vai exigir de você uma certa adaptação, isso, né? Você vai ali precisar equilibrar algumas coisas, talvez você esteja num trabalho e precise equilibrar com esse projeto novo. Algo ali vai exigir de você que você lide com várias coisas, tá? Mas a gente vê, ó, a grande satisfação que isso vai te trazer, tá? Então, realmente, esse 9 de copas aqui é uma coisa que você tem que perseguir, tá? Talvez você tenha que abrir mão de algo, né? A gente viu na energia a carta do aceitar a perda, né? Talvez você perca algo com isso, pode ser, tá? A gente tem o diabo aqui. Eu não acho que o diabo aqui tá falando de algo ruim, ele tá do lado do sol, tá? Isso pode ser, assim, uma carta, assim, de ambição, sabe? Uma carta, assim, pô, vou atrás do que eu quero, vou atrás da minha prosperidade, vou atrás do meu dinheiro. O diabo também muitas vezes fala assim de dinheiro fácil, sabe? Ah, o dinheiro entrou fácil. Como a gente está vendo que existe um esforço da tua parte, né, um movimento, um investimento, um planejamento, eu não acho que seja exatamente fácil, mas talvez rápido, tá? Um retorno rápido ali do que você quer, tá? Pode ser que seja isso, tá? Pode ser que seja bem assim, não demore muito para você conseguir pelo menos os primeiros resultados daquilo que você deseja ali, tá bom? Eu vejo também assim que você pode estar saindo de uma situação de muito peso, né? Talvez ali você esteja financeiramente num momento difícil e você buscando investir em algo novo, né? Para conseguir aí prosperar, e o tarô tá mostrando que você, apesar de ter que fazer um equilíbrio ali, uma adaptação, você vai conseguir essa prosperidade de forma rápida, tá? Então, assim, em que momento você está aqui, né? Você de repente não tem um trabalho e está pensando no que fazer para conseguir um dinheiro aí, para conseguir um retorno, para conseguir começar a trabalhar? Ou você já está se afastando de algo difícil e começando a projetar algo que você quer fazer? Pode ser. Você tem que ver em qual recorte dessa história você tá, porque quando a gente conta uma história assim, não quer dizer que vai acontecer toda no final de semana, quer dizer que você está no momento dessa história. A gente tem a história aqui inteira e você está no momento. Pode ser que você já esteja colhendo esses frutos, né? Então pode ser que esse final de semana seja o final de semana que você vai começar a ver ali o retorno, pode ser, né? Então você tem que saber em qual momento dessa história você está, tá bom? Não vai acontecer tudo no fim de semana, né? Muita coisa vai acontecer em 2 dias, tá? Então eu vejo que é isso.
tá? A gente tem uma energia de aceite as perdas, talvez você perca alguma coisa, né? Você deixa alguma coisa para trás, tá? Então, a gente vê aí que talvez exista alguma coisa que você vai ter que abrir mão, mas é normal, né? Tudo que a gente escolhe, a gente abre mão de outra coisa, né? Então vamos ver agora a vida amorosa, ver se tem alguma movimentação propiciando na vida amorosa nesse fim de semana. Vamos ver aí o que o tarô pode mostrar pra gente. Vamos ver. Ó, pendurado, 5 de paus, morte, rei de paus, papa, 5 de copas, 8 de paus, 5 de espadas, 2 de copas. Gente, que complexo que tá isso aqui. Não é um vai e volta de energia assim, ó. A gente abre com pendurado, tá? Eu vou falando as cartas, aí conforme eu vou lendo as outras, a história vai se montando, tá bom? E é de novo, você tem que ver o recorte que você tá aqui, tá bom? Outra coisa também, sempre espelhado, tá? Pode ser que eu fale de você como quem tá tomando X atitude, mas pode ser que você esteja sofrendo essa atitude de alguém, né? Alguém esteja agindo assim com você, tá? Então a gente vê que abre com pendurado. O seu momento amoroso aqui pode estar meio parado, tá? Pode estar meio estagnado, né? Pode estar meio. Você pode estar meio preso numa relação, às vezes, que você não gosta, ou pode ser que você não esteja em relação nenhuma, você tá assim com a vida parada, tá? Eu acredito, assim, para quem tá numa relação, pode ser uma relação que você se sente preso e é uma relação cheia de conflito, e o que o tarô diz para você finalizar, tá bom? O tarô fala, finaliza essa relação, tá? A gente pode falar dos solteiros aqui como alguém que tá parado há muito tempo, mas que tá num conflito muito grande, assim, sabe, de não saber o que quer. E o tarô tá pedindo, ó, transforme essa energia, tá? Então, pra você que tá solteiro, pode ser isso, tá? Vamos continuar a história aqui pra entender melhor. Aí vem o rei de paus. O rei de paus e o papa em seguida, tá? A gente pode estar falando de um relacionamento em que tinha alguém com liderança. Então, para quem está no relacionamento, né, que está sentindo que está estagnado, talvez você esteja num relacionamento onde a outra pessoa é meio assim, é, o paus, ele é intenso, né? Então a gente pode falar, por exemplo, de um homem ou uma mulher, né? A gente tá falando de energia aqui controladora, né? A pessoa pode ser meio assim, tudo é do jeito dela, sabe? Então pode ser um relacionamento, e a gente tá vendo o papo aqui como o relacionamento, um relacionamento já estável, formal, talvez, ou pelo menos sério, mas com alguém que você sente que é uma pessoa que controla. Pode ser você o controlador, inclusive, tá? A gente tá vendo aqui, deixa eu desligar aqui. A gente tá vendo aqui que pode ser uma relação desse tipo, né? E por isso que você se sinta tão estagnado, por isso que pode ter tantos conflitos e por isso que o tarô tá te pedindo para encerrar, tá? Pode ser, tá? Se você é solteiro, o que que tá dizendo aqui, tá? Aí eu veria mais como, assim, você pode conhecer um rei de paus, que pode te propor um relacionamento que não vai demorar muito, né? Afinal, é uma carta de paus. Mas o que eu tô vendo aqui é que se você assumir um compromisso com alguém de uma forma muito rápida, né? Porque eu tô assumindo que você não tem ninguém aqui, né? Que você tá com a vida estagnadona, assim, que você não tá conversando com ninguém. O tarot tá falando pra você mudar essa energia, né? O tarot tá falando que você pode conhecer alguém, que você pode entrar num relacionamento. Pode ser ok, pode ser ok. Mas, ó, eu até as cartas de baixo até explicam um pouquinho isso aqui, mas eu já vou pegar, tá? Mas ela também tem uma carta aqui de tristeza, tá vendo? Uma carta de luto, como diz aqui o nosso dragão do começo, olha, tá? Vamos entender direito, porque eu acho que as cartas de baixo estão mostrando melhor. Eu falei sobre entrar num relacionamento rápido, né? A gente tem uma carta de velocidade aqui, de impulso, sabe? É uma carta impulsiva também, sabe? De fazer as coisas muito correndo, de pular etapas. Essa carta pode estar mostrando isso, tá? E quando você pula etapas e entra num relacionamento com alguém que você mal conhece, você pode sofrer uma grande decepção. E aqui a decepção é na maldade mesmo, assim, na traição, na mentira, no passar a perna, sabe? Pode ser que essa pessoa até já venha com esse intuito, sabe? De criar uma conexão forte com você, já querer fazer as coisas muito apressadas,
Você, por estar numa situação estagnada, querendo mudar, transformar essa situação, já aceite esse rei de paus que você mal conhece e entre num relacionamento, tá? E aí o que que vai acontecer? Os 5 de espadas, que vai gerar em você um 5 de copas, tá? Então a gente vê para os solteiros tomar cuidado só com quem vai se envolver e tomar cuidado com essa impulsividade de entrar num relacionamento só porque tá muito tempo estagnado, tá? Agora, se você tá num relacionamento e é aquele cenário que eu descrevi de ser uma pessoa controladora, o tarô mandando você sair dessa relação porque tá cheio de conflitos e você tá se sentindo presa, né, com enforcado aqui, pode ser que o tarô esteja falando assim, olha, aceite que ainda que seja um relacionamento duradouro, formal, estável, é um relacionamento que não está bom para você e o tarô tá pedindo para você formalizar. Então tá aqui a morte e o luto, tá? A morte e o luto juntos, né? E a gente viu aqui, aceite o luto, aceite a perda, né? Aceite que talvez essa relação não seja para você, que tá na hora de você sair dela, tá na hora de você encerrar, tá? Ela pode estar realmente te prendendo, tá? Ela pode realmente ser a pessoa ser muito controladora. Agora, se for você o controlador, tá? Ele tá falando que assim, talvez você não confie nessa pessoa, né? Talvez ela já te traiu e é por isso que você tá numa relação que você sente que você tem que ficar tomando conta, sabe, no controle de tudo. Você tá meio preso, mas também pode ser um pouco assim do preso porque quer, sabe, num apego dessa relação, assim, de não querer encerrar e você fica lá lutando, sabe, conflitando com a pessoa, não querer encerrar. E você tá nessa energia de controlar a relação, né, porque você não quer abrir mão de algo que é formalizado, que é formal, que é duradouro, que é estável, que você já tem há um bom tempo. Mas aí o dragãozinho falou: luto, aceite a perda, encerre isso. Também não tá fazendo bem para você. Aceite o luto, tá? De repente você tá com uma pessoa que já fez algo para você e você ainda tá insistindo, mas você tá ficando noiado ali de controlar a situação e não tá legal. Você tá preso num relacionamento cheio de conflito, tá? Então, assim, se você é a pessoa controladora, o tarô também está dizendo, olha, isso aí pode ser porque você aceitou coisas que você não conseguiu superar, né? E agora aceita que não deu certo. Vive teu luto, encerra isso aí, tá? E se você tá vivendo com alguém que tá te controlando, né? Que tá vivendo com um controlador, o tarô também tá dizendo, encerre que isso não tá bom para você. Aí você vê o que que faz sentido para você. Você também vê em qual momento da história você tá, em qual corte da história você tá. Você pode ainda estar vivendo esse momento de conflito, né? Você ainda pode estar simplesmente nesse momento de que você está conflitando porque você soube que a pessoa fez algo, mas você está querendo aceitar ela de volta, continuar a relação, né? Você pode estar no momento que você já está vivendo esse luto, porque você já encerrou, ou você está no momento de encerrar. E você vai fazer isso esse final de semana. De qualquer forma, aceite as perdas, tá? Aceite as perdas. Porque insistir em algo, não aceitar algo, não aceitar o fim de algo, a morte de algo, prende você na dor, tá? Então, no final das contas, essa carta está falando sobre isso, né? Dê fim ao que precisa de ter fim. E aceite o luto, aceite que isso é a perda que você perde às vezes as coisas não dão certo, tá? Então, Pisciano, me parece que o tarô falou bem com vocês aqui. Por último, eu vou tirar um conselho, tá? Para saber o que que a gente pode falar aí do seu momento, do seu fim de semana, ver o que que o tarô pode trazer para você como aconselhamento aí. Vamos ver. Conselho para os piscianos no fim de semana. Criatividade. Bom, criatividade é um momento de criar, né? Quando você cria algo, você está sendo criativo. A gente está vendo aqui que talvez esteja falando mais da situação do trabalho, né? Que a gente está falando sobre o projeto novo, dos pajens, né? Do pajem de ouro, do pajem de paus, aquela coisa do vou criar algo novo, vou investir em algo novo, vou começar algo novo, né? Então, você tem criatividade, você use essa criatividade a seu favor sempre, tá? A gente viu que você pode se dar muito bem, use a sua criatividade para fazer aquele balanço, aquela adaptação que você precisa fazer, tá? Quanto à vida amorosa, a criatividade aqui talvez não se encaixe tanto, né? Mas, de qualquer forma,
criatividade é sobre criar, né? E a gente precisa sempre criar algo novo pra gente, especialmente quando as coisas não estão dando certo, né? Criar uma nova realidade, né? Então, tomar decisões, ainda que sejam difíceis, tomar decisões de finalização é uma forma de você criar algo novo na tua vida, tá? Então, talvez o tarô aqui, o deck esteja falando sobre isso, sobre criar. Criatividade, atividade de criar, né? Então, escolha seu caminho com sabedoria, né? Entenda que a gente às vezes perde as coisas não dão certo, que você vai estar criando assim uma nova realidade para você, seja no trabalho, nas finanças ou no amor, tá bom? Então, eu acredito que esse seja o recado do tarô para vocês, piscianos, para esse fim de semana. Lembrando que se não ressoou com você, não tem problema, tá? Você pode me chamar para fazer uma tiragem individual para a gente saber de amor, de trabalho, do que você precisar saber, tá bom? Vou pedir então, não se esqueçam de dar o joinha no vídeo, de se inscrever no canal. E é isso, gente. Bom fim de semana. Espero que dê tudo certo para vocês.